Boa noite a todos. É uma alegria muito grande retornar aqui à casa para fazermos esse estudo, né? Para darmos sequência ao estudo desse livro maravilhoso, Palavras de Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier, com as inspirações ditado por Emmanuel. E o tema que nos foi dado hoje é o capítulo 167, sob o título Legião. Antes da gente começar, e já começando, né, como diria um grande amigo meu, grande amigo nosso, que já nos deixou, Renato, conhecido como Renato Pão de Queijo, antes de começar e já começando, eu queria fazer uma pergunta para vocês, inerente ao estudo de hoje. Pode até não parecer, mas é. Gostaria de perguntar a vocês o seguinte: como andam nossos pensamentos? Em que andamos pensando durante a nossa vida, durante o nosso trabalho, durante o nosso dia a dia? Como andam nossos pensamentos? Vamos lá. Acho que a grande maioria aqui conhece essa passagem do Evangelho do endemoninhado gadareno, é o título da passagem. Mas o versículo que nos é chamado aqui é Marcos, capítulo 5, versículo 9, que diz: E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Acho que agora todo mundo recordou, né? Qual que é a passagem do Evangelho. Mas eu vou pedir licença a vocês para lê-la, para ler esses versículos, para a gente poder trazer à tona os pensamentos que Emmanuel buscou para o estudo dessa noite, para o seu texto Legião. Capítulo 5, versículo 1. E chegaram a outra banda do mar, à província dos Gadarenos. Esses chegaram a Jesus e os seus discípulos. E saindo ele, Jesus, do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso em grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia Jesus: Sai deste homem, espírito impuro. E perguntou-lhe: Qual o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviassem para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Bacana. É aquela passagem do Evangelho onde Jesus manda que os espíritos saiam daquele irmão sofredor e tomem os porcos. Aqui é necessário a gente colocar a seguinte questão: pode
dois espíritos ocuparem um único corpo? O que vocês acham? Sim? Não? Não. Não podem. O corpo é morada exclusiva de um único espírito. O que acontece muito, que a gente vê e que pode nos trazer essa dúvida, é a questão mediúnica. Aí sim, através de um corpo, podem, pela disposição mediúnica de uma pessoa, manifestarem-se vários espíritos. Mas ocuparem um só corpo não é possível. Outro detalhe interessante: o corpo humano foi feito para receber o espírito. O corpo de animal, não. Os animais não têm espírito. Não, mas falaram tanto que tem. Não. Os animais não têm espírito. O que se pode referenciar como espírito, a gente chamaria de rudimentos de um espírito. E o livro dos Espíritos nos traz uma referência que diz o seguinte: se queres afirmar que os animais têm espírito, tudo bem, mas leve em consideração que a distância do espírito do animal para o espírito do homem é a mesma distância do espírito do homem para Deus. Então devemos sempre guardar essa devida proporção. Os animais têm instinto, e instinto muito forte. E se há neles a presença do princípio inteligente, é um princípio inteligente já em fase de transformação em espírito, mas ainda não é espírito. Então, não podemos dizer que os espíritos tomaram os corpos dos porcos, mas que se dirigiram a ele, foram para eles, a ponto da manada se dispersar e se julgar do despenhadeiro, como diz aqui o texto. Lembrando que os textos do Evangelho trazem muitas figuras de linguagem para o ensinamento final. Bom, se não tomou... outra coisa. Se mais de um espírito não pode tomar um corpo, e se nós já estamos, cada um com seu corpo encarnado, que também seria o caso do irmãozinho que estava sendo obsidiado por vários espíritos que se denominaram legião, como é que poderiam ser muitos espíritos naquele corpo? Esse é o cerne, é a ideia central do nosso estudo de hoje. Na verdade, não temos muitos espíritos obsediando aquele rapaz, incorporado nele, mas ao redor dele, utilizando talvez até a mediunidade que ele poderia ter ali, a ponto de se manifestar perante Cristo Jesus. Essa é a grande ênfase do texto. Aí, lembram da primeira pergunta que eu fiz a vocês hoje, quando iniciamos o texto? O que vocês estão pensando? Porque nossos pensamentos atraem semelhantes pensamentos. Os nossos pensamentos atraem semelhantes energias. Fazemos através do pensamento a sintonia com N individualidades no universo com o mesmo pensamento que nós temos. A mesma sintonia que nós temos. No livro Missionários da Luz, nós temos uma passagem interessante. Se vocês me permitirem, eu vou lê-la, não é comprida, mas traz uma ideia dessa questão de legião e dessa questão de atração de pensamentos. Capítulo 9, com o título Intercessão. Os capítulos são longos, mas nós vamos
pegar só a parte que nos interessa nesse momento. Na conversa de André Luiz com Alexandre, em uma das visitas que eles fizeram ao umbral, André Luiz indagou Alexandre. E chegou a vê-los nos derradeiros minutos da tragédia? Indagou Alexandre paternal. Sim, esclareceu o interlocutor. Alguns amigos e eu tentamos socorrê-los, mas em vistas das condições da morte voluntária, eles estão narrando um suicídio. Friamente deliberada, não nos foi possível retirá-lo da poça de sangue em que se mergulhou. Retido por vibrações pesadíssimas e angustiosas, permanecíamos em serviço com o fim de ampará-lo. Quando se aproximou um bando, e aí vamos entender esse bando como legião do nosso texto de hoje, um bando de algumas dezenas, que abusou do infeliz e deslocou facilmente em virtude da harmonia de forças perversas. Como pode compreender, não nos foi possível arrebatá-lo das mãos dos salteadores da sombra que o carregaram por aí. Nós estamos falando de um suicida, mas não do corpo, e sim do espírito. Dele que se achava morto, que achando que exterminando sua vida resolveria seus problemas, e não resolveu. E se colocou numa situação difícil, porque aí ele foi de encontro àqueles que o acompanhavam em pensamento, em sentimento e em emoções. Lembra da pergunta? O que estamos pensando? O que andamos pensando em nossa vida? Enquanto ele pensava em autoextermínio, atraiu outros amigos espirituais dele, simpáticos àquela ideia, que muitas vezes até o incentivava àquilo, seja com fins de tirarem vantagens energéticas ou não, espirituais ou não, seja com o fim de tê-lo a seu lado. E esse mesmo texto traz ainda uma outra questão interessante. André Luiz pergunta se não havia como protegê-lo, porque afinal de contas todos nós temos o nosso anjo protetor, o nosso espírito guardião. E Alexandre respondeu para ele, não, porque a vibração que ele emitia enquanto pessoa que exterminou com sua própria vida corporal, não nos permite aproximar. Essa vibração, ela vai de encontro a outros que têm o mesmo nível de vibração, ou que já passaram por isso, ou que intentam outras pessoas a pensarem isso. Então eles não conseguiam ajudá-lo. Podemos dizer que foi a vibração que fez as escolhas daqueles que andam ao seu lado. E que Alexandre, no texto, chamou de bandos, no sentido de grupos, de mais de um, de vários espíritos na mesma sintonia. No livro Obreiros da Vida Eterna, temos uma outra passagem também interessante. Obreiros da Vida Eterna, capítulo 4, a casa transitória. Ele fala sobre um pronto-socorro, um espaço, também no umbral, aonde são socorridos aqueles que necessitam de um ponto de apoio para prosseguirem em sua caminhada evolutiva, em sua caminhada de aprendizado. Mas como ele era muito próximo à crosta terrestre, ele era sempre atacado por forças diferentes daquelas que reinavam dentro dessa casa transitória. Com a permissão de vocês, eu vou ler mais um pedacinho aqui. A esse tempo tornara-se enorme o vozerio ao redor da casa transitória. Pus-me, diz André Luiz, assombrado, a identificar rugidos estridentes de leões e panteras, casados a uivos de cães, silvos de serpentes e guinchos de macacos. Em dado momento, ouvimos explosões ensurdecedoras. Quase no mesmo instante, certo auxiliar penetrou o recinto e comunicou:
Atacam-nos com petardos magnéticos, com tiros magnéticos. A diretora resoluta ouviu, serena, e determinou: emitam raios de choque fulminante, assestando baterias, apontando as baterias para as fontes dos petardos magnéticos que atacavam essa casa transitória. As farpas elétricas deviam ser atiradas em silêncio, porque as explosões diminuíram até a extinção total. Percebendo-se que a horda invasora se desviara no outro rumo pelo ruído a perder-se distante. Respiramos aliviados. Estampou-se confortadora expressão na fisionomia de Zenóbia, que era responsável por essa casa transitória, que falou satisfeita: agora, peçamos ao mestre, conceda aos infelizes o caminho adequado às suas necessidades. Eu vou pedir um espaçozinho aqui para chamar a atenção de vocês por uma coisa. Vejam só. Foram atacados, foram ofendidos porque eles berravam, gritavam. André Luiz entendeu ali ruivos, rugidos, silvos, mas eram exclamações e exclamações violentas contra a casa transitória. E apesar de tudo isso, de todas as agressões, dos tiros, dos petardos magnéticos enviados contra a casa transitória, o que a Zenóbia resolveu fazer logo que se acalmou a situação? Orar. E orar por quem? Por eles que se salvaram? Não. Orar por aqueles que os agrediram. Olha aí mais uma demonstração do dar a outra face. Ajudar aqueles que precisam. Amor incondicional. Escoaram alguns minutos, nos quais elevamos pensamentos de gratidão e júbilo ao Cristo Salvador. Tornando a palavra livre, considerei, e é uma característica do André Luiz, ele adora perguntar. Você pega o livro de Nosso Lar até o final e ele está assim, mas sim, como é que é isso? Como é que é aquilo? O tempo todo questionando, o que para nós é ótimo, porque nos trouxe vários esclarecimentos, várias teorias sobre o plano astral. Então ele considerou: que impressionantes rugidos ouvimos. Não se figuravam lamentos de corações sofredores, mas algazarra de feras soltas. Terrível novidade. A Zenóbia então disse: esses bandos, porém, olha de novo o termo bandos, observou a diretora sensatamente, são antigos. Entre as narrações evangélicas, ao tempo da passagem de Nosso Senhor pelas estradas humanas, temos o noticiário alusivo às legiões dos gênios diabólicos. E aí traz a menção para Marcos, capítulo 5, versículo 9, que é o nosso estudo de hoje. Então vejam bem, esses bandos eram a mesma legião que foi aos porcos. Agora que sabemos que bandos são vários espíritos que estão na mesma sintonia, agora que sabemos que legião não incorpora em nosso corpo, até porque o termo incorporar é indevido, não toma o nosso corpo, mas se arrodeia de nossos pensamentos, começa a ter um novo sentido essa passagem do evangelho do endemoniado gadareno. Nós não temos aqui uma situação de alguém que foi tomado por vários espíritos no sentido literal da palavra, mas nós temos aqui a situação de um espírito encarnado, obsediado, atormentado em seus pensamentos, por outros espíritos que de alguma forma sintonizaram com ele. Por outros espíritos que em algum momento sentiram afinidade pelos pensamentos que ele emitia. Por
vários espíritos, que para espantar 2.000 porcos tem que ser espírito pra chuchu. Nem matador aqui em Divinópolis, em Minas Gerais, não mata tantos porcos assim de uma vezada só. Então, tantos espíritos em sintonia ao redor, introduzindo pensamentos que não eram os dele para alternar as suas ações. E aí eu trago de volta a primeira pergunta que eu fiz. Em que estamos pensando? Nossos pensamentos hoje trazem para a gente alívio, alegria, tranquilidade, traz para a gente sentimentos de dever cumprido. Nossos pensamentos nos auxiliam e nos amparam nas nossas resoluções? Ou somos daqueles que ainda reclama a cada minuto de algo que não se conseguiu concluir? Ainda lastima pela perda disso ou daquilo, seja material ou seja espiritual? Ainda teima em não insistir em determinada ação, porque acredito que isso não vai dar certo. Eu acho que isso não vai me trazer resultado nenhum. Aonde nos situamos? Quem somos nós? Já paramos para pensar nisso em algum momento? Observem que Emmanuel nos conclama a buscar dentro de nós o pensamento bom, a buscar dentro de cada um de nós aquilo que nos complete, que nos complemente, a buscar dentro de nós espíritos o ânimo, o incentivo, a motivação necessária para caminharmos em evolução. Ele não nos chama a pensar o que eu vou fazer amanhã, ele nos chama a agir. Já vencemos o período de buscarmos, dentro de uma casa espírita, dentro de um centro de umbanda, fenômenos mediúnicos. Já passamos do período, isso foi na época das mesas girantes. Quem viveu isso foi Allan Kardec, Camille Flammarion, Leon Denis, eles que buscavam isso para extraírem o máximo de conhecimento daquela informação que à época eram novas. Já passamos do período de estudar essas obras. Já são quase 160 anos que elas estão aí à nossa disposição. E precisamos aproveitar cada momento, não mais para ver fenômenos, não mais para ler e reler o livro, mas agora convidados que somos a agir, a mudar, a melhorar. É certo que a gente não espera de hoje para amanhã, ou de hoje para daqui a 10, 20, 100, 200 anos, sermos espíritos de luz. Nós já caminhamos bastante. A quem acha que o mundo está piorando, não está não. Pelo contrário, está melhorando. Muito do que vemos e achamos horrível é sinal da nossa transformação. Não daqueles que a praticam, mas da nossa transformação. Se aquilo nos ofende hoje, antes não nos ofendia. Era normal ver duelos, às vezes a gente estava lá até aplaudindo. Era normal crucificar, e assim como tantos foram atrás do Cristo para ver sua crucificação, podemos nós ter ido. Mas hoje, isso já nos horroriza. Não temos mais a vontade de assistir a esse tipo de coisa. A gente já busca coisas melhores, e a presença de cada um de vocês aqui é sinal disso, da nossa busca por conhecimento. Mas agora, com esse conhecimento, o que estamos fazendo? O que estamos praticando? A vida nos chama agora a praticar, a exercer. Quando Kardec trouxe para nós o fora da caridade não há salvação,
não era apenas para filosofar que a caridade é o caminho da nossa salvação, mas para nos motivar a exercitar a beneficência. Emmanuel tem um outro texto, não no Palavras de Vida Eterna, mas no Caminho, Verdade e Vida, que ele chamou de Legião do Mal, mas que trata do mesmo versículo. O mestre legou inovidável lição aos discípulos nessa passagem dos evangelhos, né? Essa, qual o teu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos. Dispensador do bem e da paz, aproxima-se Jesus do espírito perverso que o recebe em desesperação. Perceberam que esse espírito, né, pelo versículo, pela leitura do Evangelho, ele já apareceu reclamando, né? O que eu tenho contigo, Jesus? O que você quer comigo? O que você está caçando aqui, né, no linguajar de hoje? Porque ele já se sentiu incomodado, porque o bem, o bom, repele o que é mal. Falando em moral, o bem repele o mal, é superior. O Cristo não se impacienta. E aí é uma outra característica que eu queria chamar a vocês. O Cristo não se pacienta. Assim como a nossa amiga, no texto que eu li agora há pouco, Zenóbia, também não se impacientou. Também com tranquilidade, apesar da agressão que os espíritos faziam para com a casa, pediu em tom tranquilo, disparem as defesas elétricas para proteger aquela casa, defender aquela casa. Percebam outra coisa no texto. Eles não destruíram aqueles espíritos, mas os afastaram do intuito que eles tinham. Então, de uma certa forma, os convenceram a se retirarem. Era a linguagem que eles entendiam, já que atacavam a casa. Mas ela manteve a tranquilidade. E aqui também Jesus mantém a tranquilidade, apesar do espírito estar exasperado. E aí eu pergunto, quando alguém nos afronta, mantemos a tranquilidade? O Cristo não se impacienta e indaga carinhosamente de seu nome, respondendo-lhe o interpelado, chamo-me Legião, porque somos muitos, e agora entendemos o que quer dizer muitos. Somos muitos espíritos obsediando, atormentando, acompanhando esse nosso irmão infeliz. Os aprendizes que o seguiam não souberam interpretar a cena, e aí incluímos os apóstolos e todos aqueles que estavam ao lado, aqueles que tomavam conta da manada de porcos e tantos outros. Não souberam interpretar a cena em toda a sua expressão. E até hoje pergunta-se pelo conteúdo da ocorrência com justificável estranheza. E aí Emmanuel nos diz, é que o Senhor desejava transmitir imortal ensinamento aos companheiros de tarefa redentora. À frente do espírito delinquente e perturbado, ele era apenas o interlocutor. Naquele corpo só tinha um. Entretanto, denominava-se legião. Representava maioria esmagadora. Personificava a massa vastíssima das intenções inferiores e criminosas. Revelava o mestre que por indeterminado tempo o bem estaria em proporção diminuta comparada ao mal em aludes arrasadores. O que Jesus mostrou e o que Emmanuel interpretou é: estamos nós, ainda num mundo de expiação e provas, sujeitos constantemente à influenciação dos espíritos. Sim. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos nos influenciam?
E a resposta que os Espíritos nos dão a essa questão: muito mais do que imaginas. De ordinário, né, de uma certa maneira, na verdade, são eles que vos dirigem. Por que a gente não para pensar, para refletir em nossos pensamentos? Já perceberam que nós somos muito do vamos e resolvemos? Vamos lá que a gente dá um jeito? Não, vamos enfrentar primeiro, depois a gente vê o que é que faz. Vocês já perceberam isso? A gente não para pensar e planejar o que temos que fazer. Isso em praticamente tudo. Se você planeja a construção de um prédio, de um edifício, no Brasil a gente faz uma planta, no Brasil e em outros países, a gente faz uma planta em 1 mês, 2 meses, e leva 1 ano, 2 anos, 3 anos para concluir a obra. No Japão se faz o planejamento em 5 meses, 6 meses, 1 ano, e se constrói com o mínimo de desperdício em 2, 3 meses a mesma obra. Porque se faz todo um planejamento do que se quer. Eu pergunto, quando nós saímos de casa para trabalhar, planejamos o nosso dia? Planejamos o caminho que vamos? Planejamos o que vamos fazer no serviço, ou vamos esperar chegar no serviço, no nosso trabalho, para definirmos o que nós iremos fazer? Ah, mas meu trabalho é rotineiro, já é assim o tempo todo. É, mas você parou para pensar como foi o seu dia de ontem? O que você fez de bom e de ruim no seu trabalho e o que você não pode repetir no dia seguinte? Sabe quem traz esse ensinamento? Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz que no final do dia ele se senta em sua cama, ele chamava de catre, e vai pensando em tudo o que ele fez naquele dia. O que foi bom, ele mantém. O que não foi bom, ele já planeja para o dia seguinte, para melhorar e não errar de novo. Mas a gente está falando de Santo Agostinho, plena Idade Média. Nós já avançamos muito, já crescemos demais em intelecto e também em moral. Eu diria a vocês que hoje não dá para esperar chegar de noite para a gente pensar o que vai fazer, não. Antes de sair de casa, pensa. Na hora de um intervalo para lanche, pensa. Na hora do almoço, pensa como vai ser a tarde. No final do dia, pense como vai ser a noite. E à noite, na hora de dormir, planeje como vai ser o seu dia. E nesse planejar, já busque a intercessão da espiritualidade amiga para que possa ser os melhores pensamentos possíveis. Por que da espiritualidade amiga? Porque a legião que queremos ao nosso lado, o bando que queremos que se acerque de cada um de nós, é um bando do bem. Não é um bando de espíritos malfazejos, brincalhões ou determinados a nos arrastar para o mal. É um bando de espíritos que buscam nos acompanhar para a nossa própria melhoria, que buscam nos indicar o melhor caminho e que buscam nos assenhorar da verdade e dos ensinamentos do Cristo. É esse que a gente quer ao nosso lado. É? Ou eu estou falando bobagem? É. O que nós queremos é quem nos dê a mão e nos mostre o melhor caminho. Nós não queremos espíritos, por mais que a gente busque ajudá-los dentro da nossa capacidade, nós não queremos que espíritos com pensamentos ruins, pouco elevados, se assenhorem de nós. E é isso que Emmanuel nos trouxe no capítulo 167. Consciências oneradas em culpas e desacertos de numerosas encarnações, ser-nos-á justo ponderar a resposta do espírito conturbado e infeliz à pergunta do mestre. Legião é meu nome, disse ele, porque somos muitos. Ineludivelmente, ainda hoje, em nos aproximando do Senhor, reconhecemo-nos
não apenas afinados com vários grupos de companheiros tão devedores quanto nós, mas igualmente em lamentável dispersão íntima, qual se encerrássemos um feixe de personalidades contraditórias entre si. E aqui Emmanuel se inclui. Olha que interessante. Por mais evoluído, por mais avançado que ele esteja, ele é companheiro nosso nesse mundo de expiação e provas, ainda em mudança, ainda em caminhada evolutiva, como cada um de nós, sujeito a pensamentos ruins, como cada um de nós. Mas não cabe mais desculpismos. Outro dia desculpem. Outro dia me procuraram no Joana d'Arc, onde a gente trabalha, e falaram assim: escuta, eu estou com pensamentos muito ruins, que estão me levando a pensamentos também muito ruins. Isso é influenciação. E eu não quero essa influenciação. Tira isso de mim. Eu falei: eu não consigo. Eu não posso tirar de você o que você está abraçando. São pensamentos que agora você conhece como ruins, mas que em determinado momento te satisfaziam a sua vontade. Você fez o primeiro passo, reconhecer que esses pensamentos são ruins. Agora cabe a você não segui-los. Não tem mágica. Nenhuma casa pode retirar da gente, e quando eu falo casa, casa espírita, casa de umbanda, templo evangélico, igreja católica, não pode tirar de nós aquilo que nós sentimos, mas pode nos mostrar o caminho que devemos seguir para melhorar nossos sentimentos. Esse é que é o nosso passo. Essa é que é a nossa intenção. Então eu disse àquela pessoa: não posso mudar, só você pode mudar. Não tem essa de meu espírito obsessor. Se você disser que ele é seu espírito obsessor, você já abraçou, você já pôs no bolso, já pôs um crachazinho escrito: esse é meu. Não é isso que a gente procura. O que a gente procura junto ao espírito obsessor é ajudá-lo, é influenciá-lo positivamente. Ah, mas eu não consigo. Bacana. Se você não consegue influenciá-lo, ele vai se retirar de perto de você. E você fica livre dessa influenciação. Se você não consegue mostrar para ele o melhor caminho, ele vai afastar de você. E você fica livre dessa influenciação. E livre dela, você tem a opção de escolher melhores influências. Porque se você não mudar, saindo aquele, vem outro igualzinho. Ele vai ser atraído pela sua sintonia. Emmanuel continua: ao contato das lições de Jesus é que habitualmente nos vemos versáteis e contraproducentes, qual ainda somos, ainda temos que melhorar. Acreditamos na força da verdade, experimentando sérios obstáculos para largar a mentira. É ou não é verdade? A gente sempre fala com nossos filhos: fala a verdade, não minta para mim. Mas às vezes buscamos uma mentirinha, ainda pequenininha, no nosso trabalho ou com as pessoas que nos rodeiam numa determinada situação. Eu diria que é normal para o nosso grau evolutivo, mas não é o ideal. Destacamos os méritos do sacrifício pela felicidade alheia, mas não nos sacrificamos e continuamos agarrados ao nosso egoísmo pessoal. Manejamos brandura em se tratando de avisos para os outros e estadeamos cólera se alguém nos causa um prejuízo ligeiro. Em suma, Emmanuel diz para a gente o seguinte: dentro do nosso aprendizado, desejamos o melhor, ensinamos o melhor, mas ainda não praticamos o melhor. Precisamos ir para esse caminho. A prática do bem, antes de ser ajudar o outro, é ajudar a nós mesmos. A prática do bem, ela segue os dois mandamentos que o Cristo nos trouxe.
Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como? Porque se a gente não se amar, se a gente não gostar de nós, se a gente não entender que precisamos melhorar, quem vai fazer isso por nós? Quem vai nos segurar a mão? Tenho certeza que o nosso espírito protetor vai. Mas se nós não nos amamos, não estamos em sintonia com ele. E ele não vai ter muita força para conosco. E Emmanuel termina: sim, de modo geral, somos individualmente, diante de Jesus, a legião de erros que já cometemos no pretérito e dos erros que ainda cultivamos no presente, dos erros que assimilamos e dos erros que aprovamos para nos acomodarmos a situações que nos favoreçam. Acostumamos com os erros. Precisamos afastar essas legiões de erros que nos rodeiam e buscar a legião de boas ações, de bons pensamentos que possam nos dirigir e nos encaminhar ao bem. E eu gostaria de terminar agradecendo a vocês por esse minuto, por esse tempo em que me ouviram e perguntando mais uma vez, de agora em diante, qual o pensamento que temos conosco. Que Jesus abençoe a cada um, hoje e sempre.